Olá, começamos mais um episódio, né? Mais um momento do nosso curso Em Busca da Intimidade, um estudo baseado no livro As Três Idades da Vida Interior, do padre Reginaldo Garrigou Lagrange. Nós hoje vamos partilhar um pouco sobre o capítulo 5 deste livro, né? Já estamos avançando bem, estamos quase chegando na metade do primeiro tomo, né? Que o livro ele tem 2 tomos. Esse é o primeiro tomo, e tem o segundo tomo, o tomo 2. Então nós estamos chegando quase na metade deste livro. O outro tomo é maior, é mais grosso, tem mais conteúdo, mas devagarinho a gente vai avançando, até porque o processo de crescimento espiritual ele não é um processo que tem que ser corrido, que tem que ser rápido, que tem que bater a meta logo, não. Nós precisamos caminhar, é por isso uma caminhada. Esse curso quer ir caminhando com você no crescimento da sua vida espiritual, te dando luz, te dando um pouco de clareza e até mesmo algumas direções para que você possa construir a sua vida espiritual, a sua busca de intimidade com Deus, né? Para que você possa construir mesmo a sua caminhada com Jesus. Aqui não é uma receita de bolo, não é que a gente está fazendo assim, eles estão me ensinando como que vai ser a minha vida espiritual. Não, nós estamos dando pistas. E claro, trazendo um estudo, né, robusto, uma verdade bem alicerçada, que é do padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que é um dos grandes teólogos do nosso tempo, e que deixou um tesouro, que é esse livro, As Três Idades da Vida Interior. Neste livro a gente tem um itinerário muito bom, que se nós seguirmos com a nossa particularidade, com a nossa individualidade, conseguiremos sim uma vida mística, né? Basta ter mesmo uma sese para alcançarmos essa vida. Mas vamos lá. O tema desse capítulo 5 é o influxo do Cristo Redentor sobre o seu corpo místico, ou seja, a ação de Cristo na igreja. Podemos dizer também assim, a ação de Cristo em nós. Nós somos o corpo místico, ele é a cabeça, nós somos o corpo. E Cristo age no corpo. Esta ação de Cristo é que nos leva à santidade. Se Cristo não agir no corpo, nós não vamos ser santos. Porque na palavra a gente vê claramente que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Assim como um corpo, né, um corpo do ser humano que tem a cabeça, e na cabeça que se controla, ali está a inteligência, a razão, ali está as ações da alma estão na mente da pessoa, o seu intelecto, e é este intelecto que conduz, que age sobre todo o corpo. Quando a gente tem uma morte cerebral, o corpo todo vai morrer. Agora, quando a gente tem um cérebro sadio, que age, né, para o bem do corpo, o corpo vai viver. Então, nós precisamos entender que Cristo precisa agir na nossa vida. Que o Cristo Redentor, aquele que nos redimiu, que nos salvou e nos salva a todo momento, ele precisa agir na nossa vida. E é isso que nós vamos partilhar, né, essa ação de Cristo sobre o corpo místico, que é a igreja. O padre começa dizendo assim: a nossa santificação depende também da influência constante do Cristo Redentor, que nos comunica incessantemente pelos sacramentos e fora deles as graças que ele nos mereceu durante a sua vida terrena e, sobretudo, durante a sua paixão. Então, nós só vamos ser santos se Cristo Redentor agir na nossa vida com as graças que ele alcançou na encarnação, na vida terrena e, principalmente, na sua paixão. Este Cristo precisa agir em nós, comunicar-se conosco. E como? Pelos sacramentos e também fora deles, né? Mas os sacramentos são os sinais visíveis. Bom, vamos lá. Primeira coisa, de que forma o Salvador nos comunica as graças que ele mereceu para nós outrora? Essa é a pergunta que o livro faz. De que forma Jesus nos comunica as graças que ele mereceu por nós outrora? Ele fez para merecer. Os méritos das graças são de Cristo. Mas como que ele comunica a nós? Como que ele nos dá essas graças, né? Como que elas são, como se diz, reveladas e vividas por nós? Porque há em Cristo uma revelação das graças, e essas graças vão atuar na nossa vida. Como elas atuam?
Aí a gente pega a palavra de João, no capítulo 15, onde ele vai falar das videiras e dos ramos. Jesus vai falar das videiras e dos ramos, né? Lá no capítulo 15, no versículo de 1 a 7, diz assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer unido à videira, assim também vós não podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiseres, vos será concedido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra fala de uma profunda ligação entre nós e Cristo, né? Que nós temos que estar unidos a Ele, junto dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Que nada é isso? A gente está falando de uma busca de intimidade, nós estamos falando de uma busca de santidade, uma vida mística, uma vida contemplativa. Não adianta nada disso, se eu não estiver junto com Jesus, se eu não estiver grudado nele, se eu não estiver preso nele. Como um ramo tem que estar preso, né? Um fruto tem que estar preso no ramo, senão ele morre. Não vai ter vida. Assim também somos nós. E aí ele ainda fala no final: e tudo que pedires, né? Ou seja, tudo que pedires, tudo que quiseres, vos será concedido. E Jesus fala também a mesma coisa, ainda no Evangelho, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Ele quer dizer, se pedirdes, olha o que o padre fala, se pedirdes sobretudo para me conhecer melhor, com um conhecimento vivo, íntimo, profundo, aquele que o Espírito Santo dá, e para amar-me com um amor mais puro e mais forte, sereis atendidos. Então, a primeira coisa, para essa ação do Redentor em nós, estar unido a Cristo, né? Unido a Cristo. E pedir que Ele faça. Porque não é mérito nosso. Não somos nós que fazemos. É Cristo que faz em nós. Ele que faz em nós. Então eu tenho que estar unido a Ele. Como? Eu só estou unido a Ele em estado de graça. Porque aí eu tenho uma amizade profunda com Ele. E pedir. Pedir o quê? Pedir para que eu possa amá-lo. Amá-lo. Ele não vai me negar. Tudo que pedires, tudo que quiseres, quanto mais unido a Cristo, mais eu quero estar unido a Ele. E quanto mais unido a Ele, mais eu vou ter capacidade de amá-lo, porque é Ele que faz eu amá-lo. Nós não amamos a Jesus por mérito nosso. Nós não temos uma vida íntima com Deus por mérito nosso. Nós não alcançamos uma vida mística por mérito nosso. É Deus que faz em nós. Por isso estar unido a Ele. E Ele não vai nos negar isso. Porque Ele também quer estar unido a nós. Por que fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais será dado em acréscimo? Que acréscimo é esse? Esse acréscimo é o próprio Deus, que se dá a nós, que quer estar conosco. Esta intimidade que a gente está falando aqui, ela é sonhada pelo Senhor, não é por você. Portanto, estando unido a Ele, buscando a Ele de todo o coração, sendo aquele que está grudado mesmo à videira, se assim o fizermos, alcançaremos a intimidade, porque aí Ele fará em nós. Jesus, como Verbo, habita juntamente com o Pai e o Espírito Santo no centro, no fundo da nossa alma. Ele lhe é mais íntimo do que ela mesma e a conserva em sua vida natural e sua vida sobrenatural. Ele a leva pela graça operante aos atos mais profundos, mais secretos, que ela não poderia produzir por si mesma. Olha só, junto com o Espírito Santo e com o Pai, Jesus habita dentro de nós. Deus mora em você. Jesus mora aí dentro.
Quando a gente recebe o batismo, a gente recebe a presença do Espírito Santo que vem habitar em nós. Somos morada do Espírito, mas o Espírito, o Pai e Cristo, eles não são separados. Não há divisão. Então o próprio Cristo, o Cristo que se encarnou no seio de Maria, o Cristo que se fez homem, ele vem habitar de forma natural e sobrenatural em nossa alma. E ele a conhece melhor do que ela mesma. E ele a faz progredir e crescer a atos e situações que nem ela sabe como isso acontece. Ele é quem cuida de nós. E aí a gente pensa assim, mas ele mora em nós, mas e a sua humanidade? Mora em nós? Ele mora em nós só de forma espiritual? São Tomás diz o seguinte, quanto à humanidade de Jesus. O instrumento sempre unido à divindade, pelo qual todas as graças nos são comunicadas. Que a humanidade de Jesus estão unidos e são instrumento a todas as graças. Assim como nos sacramentos, a água do batismo, por exemplo, e a fórmula sacramental são causa física e instrumental da graça sacramental, no sentido de que, se Deus serve dessa água e dessa fórmula, e lhes comunica uma virtude divina transitória para produzir essa graça, assim também a humanidade do Salvador e, sobretudo, os atos de sua santa alma são causa física e instrumental de todas as graças que recebemos pelos sacramentos, seja pelos sacramentos, seja fora deles. Cristo habita em nós, para você entender. Ele mora dentro de nós, junto com o Pai e o Espírito. E a sua humanidade que habita no céu, que está lá, junto com a sua alma que está em nós, que a alma de Cristo habita em nós, juntas todas as graças chegam até nós. Os sacramentos, e aí aqui o padre dá o exemplo do batismo, os sacramentos são os sinais visíveis, os sinais físicos, materiais da graça de Deus. Onde Deus usa desse sinal material para nos comunicar e para nos dar as graças dos sacramentos, para nos dar Ele mesmo. Da mesma forma, Cristo, no seu corpo, no céu, junto com sua alma, também vem nos comunicar. Mas não só o seu corpo no céu, mas também o seu corpo eucarístico. Porque Jesus materialmente também entra em nós. Essa habitação de Cristo em nós, espiritualmente, também acontece de forma material pela Eucaristia. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão. Olha o que continua dizendo o livro. A santa humanidade do Salvador não habita em nossa alma. Seu corpo não poderia estar em nossa alma. Ele está somente no céu como seu lugar natural. E sacramentalmente na Eucaristia. Mas se a humanidade de Jesus não habita em nós, a alma justa está constantemente sobre a sua influência. Pois é por seu intermédio que toda a graça nos é comunicada. Assim em nosso corpo, a cabeça comunica aos membros, assim como em nosso corpo, a cabeça comunica aos membros um fluxo vital. Ou seja, assim como a cabeça do nosso corpo nos dá todos os comandos, o corpo de Cristo no céu dá todo o comando também para a nossa alma. Por quê? Porque todas as graças vêm por intermédio dele. Cristo é o único mediador, ou o mediador maior de todas as graças. Então toda a graça que a gente recebe, é Cristo que media a nós no céu pelo seu corpo. É Cristo que lá no céu alcança para nós todas as graças que precisamos. E assim, percebendo isso, que é por Ele que tudo acontece, precisamos ter um olhar atento aos sacramentos, que são sinais visíveis e materiais. Então a primeira coisa é estar unido a Ele. O segundo, como Ele está lá em forma material no céu, precisamos também estar atentos aos sacramentos. Porque é pelos sacramentos que nós temos sinais visíveis de Cristo. Sinais visíveis de Cristo como? Sim, materialmente. O sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio e principalmente o sacramento da Eucaristia são sinais visíveis de Cristo. Não tem como eu ter uma vida íntima de Jesus, não tem como eu ter uma ação
redentora sobre mim, né, que é sobre o seu corpo místico. Não tem como isso acontecer se eu não estiver vivenciando o Cristo nos sacramentos. Ele habita em nós espiritualmente e também opera em nós materialmente pelos sacramentos. Olha o que diz aqui o livro. Os 7 sacramentos são assim como as cordas de uma lira que somente Deus sabe tocar, elevar pelo seu divino toque. A humanidade do Salvador é um instrumento superior, consciente e livre, sempre unido à divindade, para nos comunicar todas as graças que recebemos e que Jesus mereceu por nós. Mas, sobretudo pela Eucaristia, além dos outros 6, mas sobretudo pela Eucaristia, se exerce, pois a Eucaristia é o mais perfeito dos sacramentos, que contém não somente a graça, mas o autor da graça. E além disso, um sacrifício de um valor infinito. É sobre este ponto que convém insistir aqui. Então, nós falamos dos sacramentos que são sinais, né? E aqui o padre fala que os sacramentos são cordas que só Deus sabe tocar, né? Ou seja, essas cordas nos trazem a música da graça em nossa vida. Mas, sobretudo, a Eucaristia. E aí entra como terceiro ponto, a Eucaristia. Nós precisamos, antes de continuar falando de Eucaristia, eu quero só fazer o nexo aqui das 3 coisas. Nós estamos querendo aqui crescer em intimidade com Deus, crescer nossa vida mística, para a nossa santidade, para ter uma vida contemplativa, tudo maravilhoso. Então eu preciso, primeiro, estar unido a Jesus. Por que estar unido a Ele? Porque Ele é quem faz, né? E unido a Ele eu peço, Ele faz, porque é vontade dEle. Entenda isso. Deus quer você íntimo dEle. Deus sonha com essa intimidade. Não é um querer simplesmente seu. E até se você está aqui fazendo esse curso, está buscando conhecer, já é uma ação de Deus em você. Não é mérito seu, é mérito de Deus. Já é mérito dele em você. Então, precisamos estar unidos a Ele. Como? Ele habita em nossa alma, mas também age materialmente pelos sacramentos. E principalmente pela Eucaristia. Então, eu me uno a Ele, eu entendo que Ele mora em mim, que Ele mora na minha alma. Além de morar em mim, Ele atua em mim pelos sacramentos e, em especial, pelo sacramento da Eucaristia. Por quê? Olha que bonito que fala o livro. Porque todos os sacramentos são autorias de Deus. Deus que pensou, Deus que os toca. Mas a Eucaristia, além de ser isso, ela também é o Deus que toca os outros sacramentos. O Deus que nos batiza pelo sacramento do batismo é o Deus eucarístico. É Jesus Cristo na Eucaristia. Então, entendamos que não é a Eucaristia, ela se torna maior porque ela é o Senhor dos sacramentos. Ela é o Cristo. Por isso, um olhar especial para a Eucaristia. Para melhor aproveitar espiritualmente a influência da Eucaristia e agradecer ao Senhor por ela, lembremos de como, por amor de nossas almas, Ele, primeiro, nos prometeu a Eucaristia, como depois deu na última ceia, instituindo o sacerdócio, e renova todos os dias na missa, permanecendo conosco. A Eucaristia, olha que bonito, ela foi um fruto de uma promessa, né? De uma presença, né? Que Deus, e de uma constância, podemos dizer assim, né? Uma promessa, uma presença e uma constância de Deus na nossa vida, né? Deus prometeu, Deus cumpriu, se tornando presente e constantemente se torna presente. Ele se fez o primeiro sacerdote na última ceia e renova esse sacrifício todos os dias na Santa Missa, né? Na missa que a gente pode participar, né? As palavras da promessa da Eucaristia em São João nos mostram melhor que qualquer outra o que deve ser essa influência vivificante do Salvador sobre nós e como devemos recebê-la. Então a promessa, ela vem mostrar o que a Eucaristia faz em nós.
ela vem mostrar o que a Eucaristia faz em nós. Olha o que tem a promessa. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Meu Pai é quem dá o verdadeiro alimento. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, muitos daqueles que tinham saciado com o milagre da multiplicação dos pães disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Mas vós me vedes e não credes. Vamos parar aqui primeiro, né? Lutai pelo pão, trabalhai pelo pão que não perece, mas o pão que nos dá a vida eterna, o pão que desceu do céu, né? O pão que vai nos levar para a vida eterna. Então a primeira coisa dessa promessa, vida eterna. A Eucaristia nos faz participar e entrar na vida eterna. Depois fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Aí na promessa tem o próprio Jesus. O eu sou. A presença dele ali, né? Depois ele continua: em verdade vos digo, aquele que crê em mim terá a vida eterna. Eu sou, de novo eu sou, o pão da vida, né? O pão que desceu do céu. Depois ele fala: quem comer deste pão viverá eternamente, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. As palavras que eu digo são espírito e vida. Então aqui tem uma participação. Ou seja, Jesus nos faz participar da sua vida. As minhas palavras são espírito e vida. Depois desse momento, muitos não creram e se retiraram. Jesus então diz aos 12: e vós, também quereis retirar-vos? Simão Pedro responde-lhe: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Essa promessa da Eucaristia nos faz entrever tudo que esse sacramento deve produzir em nós. Tudo que esse sacramento produz em nós. Então ele produz em nós vida eterna, a presença de Jesus, eu sou, e nos faz participar. Isso é a promessa da Eucaristia. A promessa acontece? Basta eu querer que ela aconteça. Bom, agora a instituição, né, que é a presença, que foi aquele momento lá, né, quando Jesus institui na última ceia. A instituição da Eucaristia nos mostra o alcance dessa promessa. Ela é assim relatada em São Mateus, que nos mesmos tempos também em São Marcos e São Lucas diz: durante a ceia, Jesus tomou o pão, tendo abençoado, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomou depois o cálice, depois de dar graças, deu dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras da promessa ficavam assim esclarecidas. Pedro estava recompensado por ter dito: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus teve de fato uma palavra mais eficaz do que nunca, uma palavra transubstanciadora, pela qual converteu a substância do pão na do seu próprio corpo, para permanecer sacramentalmente entre nós. No mesmo momento, ele institui o sacerdócio para perpetuar de modo sacramental, pela Eucaristia, o sacrifício da cruz até o fim dos tempos. Então aqui, na presença, ele vem perpetuar a promessa. Perpetuar a promessa. Na última ceia, ele vem trazer a promessa como perpétua para nós, né? Esta promessa se torna perpétua. Como? Pelo sacerdócio e pela Eucaristia. Aqui também há uma
uma antecipação do que vai acontecer no Calvário, né? Aqui também há um outro Calvário, onde ele dá a vida por nós, né? Bom, e no fim, a gente tem, né, como a constância, né? A gente tem o amor de Cristo que nos dá a Eucaristia, mas não uma única vez. Ele nos dá todos os dias. Ele poderia ter estabelecido que a missa fosse celebrada 1 ou 2 vezes por ano, em algum grande santuário, o qual se chegaria vindo de muito longe, mas ao contrário, incessantemente, a cada minuto do dia, que a missa e numerosas missas são celebradas na face da terra, quando o sol se levanta. Dessa forma, ele vem conceder à sua igreja as graças de que tem necessidade nos diversos momentos da sua história. Nos diversos momentos da sua história. Além disso, cotidianamente o Cristo retorna real e substancialmente ao nosso meio, não somente por 1 hora durante a celebração do sacrifício eucarístico, mas para permanecer constantemente conosco no tabernáculo, para ser aí o companheiro do nosso exílio, paciente em esperar-nos, rápido em atender-nos. Finalmente, a comunhão é a consumação do dom de si. Então por fim, aqui há uma abundância, não só constância, mas uma abundância, desculpem a minha letra, que está ruim mesmo, uma abundância da graça. Por quê? Porque o próprio livro diz, né? Jesus podia ter limitado a Eucaristia, mas ele não limitou. Nós estamos aqui agora, nesse curso, e está havendo milhares de missas ao mesmo tempo, em todos os instantes, ou seja, Jesus ele é constante materialmente no seu corpo eucarístico em nós. Então ele nos dá uma abundância, né? Uma presença abundante em nós, em nossa vida, né? E ele faz também, nesta constância, ele se faz também um conosco. Nós temos o dom, né? O dom de si. Ele se dá como um dom de si, né? Permanece nos tabernáculos, nos sacrários, né? Sendo dom para nós. E olha o que diz aqui, interessante no livro. Na comunhão eucarística, o Salvador nos atrai a si e se dá não somente à humanidade em geral, mas a cada um de nós, se o quisermos, e de uma forma cada vez mais íntimas, se formos fiéis. Ele se dará não para ser assimilado por nós, por isso o empobreceria, mas para nos tornar cada vez semelhante a Ele. Ele não se dá a nós, vou apagar para vocês entenderem, não dá para pôr aqui em cima. Ele não se dá a nós para se fazer um conosco, no sentido de que ele se torne parecido conosco. Não. Ele se dá para nos transformar nele. Para nos fazer outros Cristos. Para nos cristificar. O dar-se de Jesus na Eucaristia para nos cristificar. E aí, cada vez mais que a gente vai comungando, nós nos tornamos cada vez mais íntimos, né? Cada uma de nossas comunhões deveria ser substancialmente mais fervorosa que a que nos precedeu, que a precedente. Com o fervor de vontade, pois cada uma deve não somente conservar, mas aumentar em nós o amor a Deus. E assim dispor-nos a receber nosso Senhor no dia seguinte com fervor e vontade não apenas igual, mas superior. Ou seja, eu comunguei hoje, deveria ser muito mais fervorosa do que a de ontem e menos do que a de amanhã. E cada comunhão deveria me fazer amar mais e mais e mais e mais a Deus. É isso que a comunhão devia fazer em nós. Porém, para mim isso aqui é muito importante, você precisa gravar. Lembrando que não nos referimos aqui ao fervor sensível, que é acidental, mas algo que vem da nossa razão. Ah, mas eu estou comungando hoje, eu não estou sentindo mais amor do que ontem. Eu não estou com aquele sentimento mais forte do que ontem.
não é uma entrega sensível, não é sentimento, porque esse sentimento é acidental. É algo da nossa razão. Hoje eu creio que o Senhor está comigo. E por crer em Ti, eu quero Te amar mais do que eu amei ontem. Na comunhão. E este crer vai se tornando verdade, 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 verdade. Senhor, eu Te amo mais, eu Te amo mais. E esta verdade vai tomando conta de nós. O grande problema é que a gente às vezes fica preso no sentimento e acha que esse transformar num outro Cristo é algo que vai ser do nosso sentimento. Eu sinto algo mais do que eu sentia ontem. Não. Você precisa fazer uma verdade maior do que a de ontem. Amá-lo racionalmente. Porque até a vida de intimidade, a vida de contemplação, ela não é algo que está relacionado ao nosso sentimento, mas sim à nossa fé. E fé não é sentimento. A fé atua na nossa razão, né? Com os dons do Espírito e a sabedoria. E aí, precisamos estar atentos, e eu achei muito bonito o que diz no livro, quero ler para vocês, o que a liturgia nos diz. Né? E Santo Tomás de Aquino escreveu um texto que é o Adoro-te, para Jesus Eucarístico, que diz assim: eu vos adoro, ó divindade escondida, que estais realmente presente sobre essas figuras. Meu coração se submete inteiramente a vós e se sente desfalecer ao contemplar-vos. Aumentai sempre mais minha fé, minha esperança e em vós, e meu amor por vós. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida ao homem, concedei a minha alma viver de vós e saborear-vos sempre com delícias. Misericordioso pelicano, Senhor Jesus, purificai minhas imundícies por vosso sangue, do qual basta uma gota para apagar todos os pecados do mundo inteiro. Basta só uma gota para apagar todos os pecados do mundo inteiro. Ó Deus, que agora vejo sobre estes véus, realizai, eu vos peço, o meu ardente desejo, que contemplamos-vos face a face, a visão de glória me torne bem-aventurado. Amém. Esse final quero ler de novo, que diz: ó Jesus, que agora vejo sobre estes véus, que véus? Os véus do pão, realizai, eu vos peço, o meu ardente desejo, que, contemplando-vos face a face, a visão de glória me torne bem-aventurado. Amém. Aí o padre diz assim: a alma que vivesse assim todos os dias do Salvador, na Santa Missa e na comunhão, chegaria certamente a uma grande intimidade com Ele. A essa intimidade que é a vida mística. Os dons do Espírito Santo cresceriam nele proporcionalmente e ela chegaria a uma contemplação cada vez mais penetrante e saborosa do grande mistério de nossos altares, do valor infinito da missa, que é como uma fonte eminente de graças sempre novas, da qual devem vir beber todas as gerações que sucedem no tempo, para ter a força de chegar ao termo da sua vida, da sua viagem rumo à eternidade. A alma que vivesse assim todos os dias, na Santa Missa e na comunhão, chegaria certamente a uma grande intimidade com Ele. E essa intimidade, que é a vida, que é a da vida mística. É essa intimidade que é a da vida mística. A alma que adorasse o Senhor verdadeiramente, que o pedisse, que a santificasse pela presença eucarística, esta sim, alcançará a intimidade. Resumindo, para a gente já ir fechando o nosso curso do dia de hoje, dizendo para você precisa entender que na Eucaristia há a fonte da intimidade. Que esse curso é em busca da intimidade, nós poderíamos até mudá-lo, em busca da Eucaristia, em busca do Jesus vivo na Eucaristia, seja na Santa Missa, na comunhão e na adoração. Na Santa Missa, na comunhão e na adoração. Mas não uma busca interesseira, para que eu me torne alguém melhor, não. Uma busca para encontrá-lo. Uma busca para amá-lo. Quando eu não tiver força para amá-lo, quando as minhas misérias interromperem esse amor, quando eu não tiver desânimo para buscá-lo,
pedir que Ele mesmo mude o meu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus sonha em ser íntimo com você. Jesus Cristo, na Eucaristia, se fez pão por você, pela sua vida, para te transformar, para te santificar. Ele não se fez pão, Ele não se fez eucarístico, Ele não se fez alimento, Ele não se fez presente no sacrário, no ostensório, simplesmente para Ele ser mais Deus, para Ele se tornar maior, para Ele ser mais adorado. Não. Ele se fez para transformar a sua vida de forma pessoal, para fazer de você um amigo dele, um íntimo dele, para viver com você uma história de amor, para te amar e ser amado. Por isso que Ele está na Eucaristia. Entendamos isso. A gente não vai à missa porque a gente vai lá rezar, porque a gente precisa pagar a conta. A gente não vai no sacrário porque a gente precisa da cura daquele problema nosso. Não. Isso são coisas secundárias para aqueles que querem verdadeiramente ter uma vida íntima. A Santa Missa, a adoração à Eucaristia, a vivência eucarística na nossa vida, ela tem um único sentido: nos cristificar, nos fazer amar mais a Jesus, nos fazer querer estar mais com Ele. É preciso entender isso. E entendendo isso, nós somos capazes, sim, de viver intimidade. Não tem intimidade, não tem nada se aqueles que estão longe de Cristo. Aqueles que estão longe da Eucaristia. Quem está longe de Cristo Eucarístico nunca vai conseguir viver verdadeiramente uma intimidade com o Senhor. É impossível. Portanto, termino esse episódio de hoje, né? Lendo para você o que São Paulo escreve na carta aos Colossenses, onde ele diz: tudo considerei como perda em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual me privei de todas as coisas e tudo considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Tudo considerei como perda, em comparação com este bem supremo. Aí tem lá 2 pontinhos. O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Tudo que você for pedir, tudo que você for buscar na Santa Missa, tudo que você for buscar na sua adoração, é nada diante do conhecimento e do amor que você encontra em Cristo. E esse amor que te faz outro Cristo, né? O bem supremo, meu Senhor, por amor da qual me privei de todas as coisas e tudo considero como esterco. Tudo é como esterco. Né? Você sabe muito bem o que é esterco. Me privo de tudo para amá-lo. Né? Por quê? No final ele diz, a fim de ganhar Cristo. A fim de ganhar o próprio Cristo. Portanto, peçamos hoje a graça do Senhor que nos alcance e nos convença que Ele, que nele e que por Ele precisamos viver. Na Eucaristia, na Santa Missa, na presença viva e verdadeira do Senhor, que habita na nossa alma, que habita dentro de nós, mas que quer também estar unido a nós, de forma material, no seu corpo místico, eucarístico. Deus abençoe você, até o próximo episódio.